O tio tava aqui, ó, vibrando, esperando vocês. Doido para começar essa aula. Meus queridos, aula 12.2. Chegamos até aqui, ó. Muito obrigado por vocês estarem aí, ó, aguardando a aula. Galerinha, pega o material que o professor entregou para vocês, vem junto comigo. Minha diretora, joga na tela, minha diretora. Isso, minha diretora. Aula 11.2. Na aula 11.2, nós vamos relembrar as condições dos SAFs. Vamos fazer uma revisão. Vamos passar pelo processo de escolha, temporais ou espaciais. Nas áreas temporais, distribuição a partir do tempo. Nas áreas espaciais, distribuições em estratos, formas horizontais e formas verticais. Professor Jefferson, como é que a gente consegue verificar esses processos? Vamos lá. Lembra, meus queridos, nós vamos pegar e temos que ter uma observação dos estratos. Primeiro, estratos temporais. Nos estratos temporais, no planejamento de combinações temporais, é preciso agrupar de forma ordenada em componentes árvores e cultivos agrícolas. Temos que lembrar que quando a gente fala de árvore, nós estamos falando de exemplares nativos. Esses exemplares nativos têm necessidades. Esses exemplares nativos têm características muito peculiares. Mas as cultivares também têm. Tem demandas, tem necessidades, tem processos de agrupamento. Que agrupamento, professor? Área de ocupação para se desenvolver. Então, nós estamos falando de vegetais que são totalmente diversos e apresentam características distintas. Entre elas é a distância entre os ranks. Outra coisa, manejo dos componentes. Esses manejos têm podas. Agora, pessoal, quando a gente fala de poda, nós estamos falando, não é só um simples trato cultural. Tem podas, né, que são podas. Podas de formação, podas de condução, podas de floração, podas de renovação, podas de frutificação, podas sanitárias, 6 podas em uma determinada cultivar. E aí nós temos que ver as necessidades das podas também para controle e manutenção da floresta. Eu vou mostrar aqui uma imagem. Nós vimos também, ó, aí, ó, isso. Quando você faz a escolha dos SAFs, se é um simultâneo ou sequencial, isso aqui é um exemplo, essa imagem. Só que, professor, eu não vou falar da distância. Eu não vou falar, ó, a estratificação tem 1, 2, 3, 4 estratificações aí. Vocês conseguiram ver a estratificação? Tem 4 estratificações aí. Mas tem uma coisa... Ei, eu comparo isso, sabe com o quê? Quando a gente não percebe. Ai, na frente da minha casa está asfaltado. Mas você foi ver se foi feito o sistema de escoamento? Aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante. Manutenção do DNA do solo. Sabe, a estrutura físico-química do solo está sendo mantida. Os micro-organismos aí estão sendo mantidos. Aí não vai ter lixiviação. Aí não vai ter, está garantido que não ocorra lixiviação, nem a não, como é que é? Lixiviação e
Fui parar para pensar. Erosão. Por causa da estrutura geográfica desse local. Olha, os SAFs temporários e os SAFs sequenciais, eles proporcionam uma dinâmica do processo de produção e manutenção, não só das necessidades fisiológicas dos vegetais nativos, mas as necessidades fisiológicas dos processos de produção da cultura que está sendo inserida. E isso, sim, faz uma valorização do quê? Das distribuições espaciais. E essas distribuições espaciais vão garantir que as plantas nas áreas possam ser, sim, misturadas com os componentes ou enfileirados. O que mais, professor? A altura de cada componente, a forma do sistema radicular, se é fasciculado, pivotante, e o hábito de crescimento através das necessidades de produção. E aí, ó, nós temos componente cultura e o clima e o solo restabelecido, principalmente para a manutenção dos tratos culturais. Isso é essencial. E aí, ó, a escolha de condições com base nas propriedades edafoclimáticas, que vão interagir diretamente com solo, planta, clima e, claro, o mercado. Solo, em relação às propriedades físico-químicas, manutenção do DNA e micro-organismo. Planta, tanto produtividade das cultivares como produtividade dos exemplares florestais, que são plantas nativas. Clima, umidade, iluminação, né? Clima, umidade, temperatura, iluminação e água. Isso está interligado. E a definição dos SAFs, né, nós vimos, deve prever a distribuição dos seus componentes em distância e densidade adequada, respeitando a tolerância à sombra das culturas escolhidas, o que é fundamental para a intervenção do manejo, como capina, poda e outros. Para mim, minha diretora. Meus queridos, agora vou deixar vocês aqui com as atividades. Daqui a pouco eu te volto para fazer as correções com vocês, tá bom? Aguardo. Meus queridos, eu aqui, ó, aguardo. Olha, é muito bom. Uma hora a gente tá, aí outra hora, eu sei como é que é. Ei, como é que foi a tua atividade? Boa. Que bom, que bom. E agora, professor, vamos fazer as correções? Meus queridos, agora é a hora de tirar as dúvidas. O tio vai mostrar as perguntas. Quando eu colocar a resposta, eu vou comentar. Não há necessidade de estar com as mesmas palavras, mas, ó, é preciso que você escreva os conceitos, tá? Muitas vezes você descreveu os conceitos, mas tem que aparecer lá a palavrinha. A professora Fátima gosta, a Ivoneide ama. E a Mônica fica em delírio quando ela vê que vocês responderam com as palavrinhas técnicas, tá bom? Minha diretora, joga na tela. The question 1. Quais as duas formas de formação, de combinação de SAFs, como se caracterizam? Pessoal, temporais e espaciais. Nós temos aí SAFs temporais, distribuição a partir do tempo. SAFs
especiais, distribuição em estratos horizontais e verticais. Isso, sim, auxilia todo o processo de manutenção. Questão 2. Adequação das datas de implantação dos componentes e as combinações podem dar origem aos seguintes tipos de SAFs. SAFs sequenciais, implantação de acordo com uma sequência no tempo de plantio entre outros componentes. Deixa eu respirar aqui. SAF simultâneo, implantação no mesmo período de tempo. Perfeito, professor. Questão de número 3. O que é necessário considerar no planejamento de combinações temporais? No planejamento de combinações temporais, é preciso agrupar de forma ordenada os componentes. Quer dizer, as árvores nativas e as cultivares utilizadas nas atividades agrícolas, de acordo com a disposição ciclo de produção. Pessoal, isso efetivamente interfere no processo de produção e também garante a manutenção da mão de obra, geração de emprego, aumento do processo de produção, viabilidade econômica, viabilidade ecológica e viabilidade do processo de sustentabilidade quando você usa a integração dos SAFs e manutenção do processo de produção. Garante esse aumento do produto em menor impacto dentro da propriedade que é caracterizada com seu potencial, ou SAF sequencial, ou SAF sequencial ou simultâneo. Tive que voltar aqui, ó. Questão de número 4. Já vem tudo com a resposta, maravilha. O eixo do modelo dos SAFs escolhido depende da correta combinação de seus componentes, com base nas condições edafoclimáticas. Quais seriam essas condições? Aqui. Solo, planta, clima e oportunidade de mercado. Como é que é, professor? Repeat, please. Solo, planta, clima e oportunidade de mercado. The question 5. A definição dos SAFs deve prever a distribuição dos seus componentes em distância e densidade adequada. Isso se deve a algumas peculiaridades das espécies selecionadas, inclusive em relação ao manejo. Identifique uma dessas peculiaridades e os tipos de intervenção. Answer, uma das peculiaridades diz respeito à tolerância, à sombra das culturas escolhidas, o que é fundamental para as intervenções de manejo, como capina, poda e outros. Gente, essa das propriedades garante o sucesso dessa implementação. Por quê, professor? Quando a gente fala de poda, não é só uma poda. Quando a gente fala de poda, tem poda de formação, não, poda de crescimento, formação, poda de floração, condução, renovação, poda higiênica, frutificação. São 6
podas. E você também tem que, capina. A capina, quando a gente está falando em ambientes tradicionais, mas nós temos também o processo de renovação nutricional dentro da floresta. E essa manutenção, ela tem que ter, então, o processo que mantém os micro-organismos, a gente chama do DNA do solo, que vão proporcionar a eficiência da dinâmica para favorecer um produto final. Claro, se tiver a intervenção de implementações agrícolas, descaracteriza o sistema SAFs. E para que ocorra essa manutenção, você tem que garantir o processo de viabilidade econômica, garantir o processo de viabilidade ecológica e garantir o processo de viabilidade no que diz respeito à sustentabilidade. Senão, você não proporciona esse ambiente que chamam de SAFs, modelos SAFs. Pode ir para mim, minha diretora. Pessoal, com isso, a gente finaliza aqui as nossas correções. Muito obrigado por estar comigo lá desde a aula 9. Muito obrigado aos professores do terceiro ano, aos nossos estudantes, que sempre estão aí acompanhando todas as nossas informações. É sempre um prazer estarmos junto aqui com vocês. Vou aproveitar esse espaço e garantir um recadinho para vocês. Pessoal, se alguém quiser mandar um vídeo, uma câmera deitada, perguntando aí, tirando alguma dúvida, falando assim, professor, tem um assunto aí da aula que eu fiquei curioso, ou gostaria de sanar uma dúvida, ou gostaria de saber mais, aprofundar. Manda sua pergunta, a gente mostra aqui e já traz a resposta para você. O senhor falou sobre determinado item aí, por acaso tem essa caracterização aqui na minha propriedade? Dentre o que eu já estou fazendo aqui, tem como nós melhorarmos? Aí você manda a foto, manda a imagem, que a gente não souber, a gente procura, viu? Tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima. Para todos vocês.